Deus, irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 14, nós vamos ler até o versículo 21. Nos diz assim a palavra: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra preciosa, que texto precioso, essa passagem de Efésios, irmãos. E eu quero meditar aqui com você nesta passagem, uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Já faz algum tempo que Deus havia me dado essa palavra, e nesse domingo é propício, Deus ministra para que a gente venha ministrar, pregar essa passagem. Irmão, a carta de Efésios em si é uma carta especial, é uma carta poderosa para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida espiritual. Você precisa ler, você precisa reler, buscar um entendimento, irmão, nessa carta. Eu tinha um entendimento com relação à palavra de Deus. Eu vinha estudando a palavra de Deus, Deus vinha ministrando muitas coisas no meu coração, até que um dia eu li um livro onde o autor falava somente da carta a Éfeso, aos Efésios. Se você gosta de ler livros, eu vou até te dar uma sugestão para que você leia o livro As 3 Atitudes do Crente, do Watchman. Se você puder pesquisar isso na internet ou comprar esse livro, é muito bênção. Foi um divisor de água na minha vida com relação ao entendimento na palavra do Senhor. As 3 Atitudes do Crente, de Watchman. E ele só fala sobre a carta aos Efésios. Esse livro será bênção para a sua vida espiritual. E meditando nessa carta, querido, nós vamos ver muitas passagens poderosas, como o capítulo 1, o capítulo 2 ali, o capítulo 5, onde o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele vem falar para mim e para você sobre esta revelação, esta iluminação deste mistério que estava oculto, que é Jesus Cristo. Ele vai abordar poderosamente. Querido, no capítulo 1 e no versículo de número 16, eu quero que você deixe aberto aí nessa carta, no capítulo 1 e no versículo 16, o apóstolo Paulo aqui, ele vai fazer uma oração, ele faz uma oração pela igreja de Éfeso. E ele começa orando ali: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, o capítulo 1 e o versículo 16 até o versículo 23 é uma oração do apóstolo Paulo. Quando você vai para o capítulo de número 3 e o versículo de número 14, a qual o texto que lemos, ele faz uma outra oração, ele faz mais uma oração. Então, qual é a diferença da primeira oração e da segunda oração feita pelo apóstolo Paulo nessa carta aos Efésios? A primeira oração, se você meditar ali nos versículos, você vai ver que a ênfase que o apóstolo Paulo dá é no conhecimento, é no conhecer. O apóstolo Paulo está falando sobre eles conhecerem a revelação.
O apóstolo Paulo fala sobre eles terem a mente iluminada, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Então a ênfase dada pelo apóstolo na primeira oração, no capítulo 1, é conhecimento. E é conhecimento, é revelação, é iluminação que eu e você precisamos. Você crê nisso? Nós precisamos de entendimento na palavra de Deus. Nós precisamos de revelação da palavra de Deus. Nós precisamos sermos iluminados no nosso entendimento. Para quê? Para que você venha crescer, para que você venha amadurecer, para que você venha, meu querido, não ficar estagnado na mesma posição, mas que você possa avançar. Então precisamos do conhecimento, precisamos da iluminação, do entendimento. Porém, quando você vai para o capítulo de número 3, o apóstolo Paulo faz uma nova oração por eles. A ênfase no capítulo 3 não é mais na revelação. A ênfase no capítulo 3 não é mais na iluminação. A ênfase é no ser. A ênfase aqui está em se tornar. A primeira oração é para que eles tivessem um conhecimento, a revelação, a iluminação. Mas a ênfase na segunda oração é para que eles se tornassem, para que eles amadurecessem, experimentassem. Porque não basta somente a igreja de Jesus ter o conhecimento é necessário, mas ele precisa ser praticado para que você possa então se tornar, para que você possa ser, aleluia. Por isso, a primeira palavra que eu quero ministrar ao seu coração aqui, querido, é que não basta somente eu e você vir aos cultos, termos conhecimento, lermos e não praticarmos. Você precisa ser praticante da palavra de Deus, aleluia. Você precisa praticar a palavra de Deus. Não basta somente eu e você ouvirmos mais e mais e não colocarmos em prática. Você precisa praticar, aleluia. Você precisa exercer aquilo que você recebe. Por isso a ênfase dele no capítulo 3 é para que eles se tornassem, para que eles experimentassem, para que eles entendessem, sabe, na experiência, o conhecimento que eles estavam recebendo. A palavra do Senhor vai dizer em Tiago que se nós não praticarmos a palavra do Senhor, nós nos enganamos. Nós nos enganamos a nós mesmos, irmão. Você precisa ser praticante da palavra. Quando você sai daqui, querido, você precisa pôr em prática. Você precisa, sabe, exercer aquilo que você recebe. Se você ler comigo em Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer que o povo que estava no Egito, no deserto, eles receberam uma palavra de Deus. Mas essa palavra não foi misturada com fé. Eles não misturaram com fé a palavra que eles receberam. Por isso que não valeu de nada. Então aqui corre um grande risco, irmão, para mim e para a sua vida. Porque você pode ouvir a palavra, mas se ela não for misturada com fé na sua vida, ela não faz efeito. Isso é sério. E aquele povo ficou no deserto, rodopiando durante muito tempo, porque eles não acrescentavam fé na palavra que eles recebiam de Deus. Então você seja praticante da palavra, aleluia. Tem alguém praticante na palavra aqui nessa noite? Glórias a Jesus. Pratique a palavra de Deus, querido. Pratique, põe em prática o que você recebe no culto, aleluia. E a sua vida vai ser transformada, a sua história vai ser transformada. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, aleluia. Ela continua querido, fazendo a diferença. Aleluia, glórias a Jesus, aleluia. Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz essa diferença nessa oração. No versículo de número 14, meu irmão, o texto começa assim ali para mim e para você. Olha lá, versículo 14, capítulo 3 de Efésios. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Olha só o que está escrito: por esta causa
me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa era essa? Eu quero chamar a sua atenção aqui, que causa era que fazia o apóstolo Paulo se prostrar diante do Pai. A causa está no versículo de número 6, capítulo 3, versículo 6, olha lá. A causa que fazia o apóstolo Paulo se prostrar diante do Pai é saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Vá para o capítulo 2 e o versículo de número 15 comigo ali. Diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Versículo 17: e vindo evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Glória a Deus. Então o que fazia o apóstolo Paulo? Que causa era esta? A causa do apóstolo Paulo era a igreja. A igreja, a revelação que ele recebeu de Deus, que a promessa do Senhor não estava somente restrita para os judeus, mas também para os gentios. Por isso que hoje eu e você podemos nos reunir aqui nesse lugar, aleluia, porque eu e você não somos os judeus, nós na palavra de Deus somos os gentios, que agora somos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então meu querido, o que fazia o apóstolo Paulo se prostrar diante de Deus? A causa era a igreja de Cristo, o propósito era a igreja, era anunciar que eles, pela fé em Cristo Jesus, tornariam-se filhos de Deus e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, isso fazia com que Paulo, ele se prostrasse diante de Deus. Essa era a causa do apóstolo Paulo. Ele tinha uma causa. E aqui eu quero abrir um parêntese, irmão, e dizer: qual é a sua causa? Qual é a sua causa, você que está aqui nessa noite? O que faz você se prostrar diante de Deus? O que faz você buscar a presença de Deus? Porque a nossa causa, irmão, na maioria das vezes somos nós mesmos. Somos nós mesmos. As pessoas estão se prostrando diante de Deus sempre em prol delas mesmas. Mas a causa de Paulo era a igreja, aleluia. E a igreja é amada por Jesus, porque a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Querido, que a nossa causa seja a igreja, que a nossa causa seja a obra do Senhor, que isso possa fazer você se prostrar diante do Senhor. A igreja era a causa do apóstolo Paulo, aleluia. Você tem uma causa na sua vida, glória a Deus. Você pertence a Ele, aleluia. Você há um propósito na sua vida. E querido, Deus não está preocupado com idade, aleluia. Ele está preocupado se você é obediente, glória a Deus. Se você vai fazer como a irmã ministrou aqui, ó, obedecer segundo a palavra do Senhor. E você vai fluir naquilo que o Senhor chamou você. Que a sua causa seja Cristo, que a sua causa seja o Evangelho, que a sua causa seja a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, quando eu estava meditando nessa palavra, na causa aqui, o texto que veio no meu coração foi João capítulo de número 21. Quando ali Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Jesus faz 3 vezes essa pergunta: tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Se tu me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Se tu me ama, Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Se tu me ama, prova o teu amor, apacentando a minha igreja. Para você ver o amor que Jesus tem pela igreja, pela obra. Que se Pedro quisesse mostrar e provar o amor dele por Cristo, ele deveria o quê?
ter a igreja como a causa da sua vida. Por isso, irmão, não faça as coisas para Deus na igreja de qualquer forma. É isso que Deus tem falado no meu coração. Gilvan, não faça de qualquer forma. Não age de qualquer forma. Por quê? Porque senão você está provando o contrário. Porque se tu me ama, faça com excelência para a minha igreja. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Faça com excelência. Se você vem aqui, querido, para ajudar, ajude com excelência. Você vem para limpar, limpa com excelência. Ore com excelência, interceda pela igreja com excelência, porque você está provando o seu amor por Cristo Jesus. Que essa seja a nossa causa, aleluia. A igreja, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem alguém que ama a igreja de Jesus aqui nessa noite? Louvado é o nome de Jesus, querido. Aleluia. Aí o texto começa, o texto diz assim para mim e para você ali, no versículo 15, capítulo 3. De quem toma um nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. No versículo 16 ele diz assim, ó, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior, para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Irmão, a primeira coisa que eu destaco aqui é que essa riqueza da glória, segundo a riqueza da sua glória, isso é ilimitado, glória a Deus. O poder de Deus é ilimitado. Deus é poderoso para sustentar você. Deus é poderoso para sustentar a minha vida. Nós precisamos, às vezes, querido, nós precisamos sair do campo do medo, da incredulidade e entrar no campo da fé. No campo daqueles que acreditam. Por quê? Porque o teu Deus que nós servimos é ilimitado, segundo a riqueza da sua glória. Isso é ilimitado. Isso é poderoso. Isso foi trovoada que eu ouvi? Olha o meu relâmpago, eu estou vendo daqui um clarão, rapaz. Irmão, é ilimitado o poder do nosso Deus, aleluia. Aleluia. O que a irmã ministrou aqui, ó, renovo espiritual, é o que está falando aqui, ó, fortalecimento. Fortalecimento no homem interior. Meu irmão, ele tem força, ele é forte, glória a Deus, ele é poderoso para sustentar as nossas vidas, ele é poderoso. E o interessante aqui é que ele diz assim, ó, fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. No homem interior. Olha só aonde que o apóstolo Paulo vai com essa oração. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, e no versículo 16 ao 18, um texto que eu até ministrei esse tempo atrás aqui, uma palavra, uma passagem, nesse próprio texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo de número 16 ao 18, está escrito assim ali, ó, está falando sobre o homem interior e o homem exterior. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, meu irmão, o que é o homem interior? O nosso homem interior é a parte que foi recriada, é a parte que nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, quando você creu em Cristo Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que eu e você fomos feitos novas criaturas, amém? Você foi feito uma nova criatura. Essa é a sua vida interior. O seu homem interior é a parte interna, a parte que foi recriada, a parte que nasceu de novo, a parte que é segundo a imagem de Jesus Cristo. Essa é a parte que Jesus está interessado, a parte do interior.
Quando a palavra do Senhor diz lá em João capítulo 1, versículo de número 12, versículo 13, aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que não nasceram segundo a carne, nem a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Ele está falando do quê? Do homem interior. No capítulo 3 de João, ele está falando sobre aquele que nascer da água e do Espírito. Não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Ele está falando do homem interior, novo nascimento lá no interior. Então o apóstolo Paulo está deixando aqui para mim e para você o seguinte: que Deus fortaleça você, segundo o seu Espírito Santo, no homem interior. Por quê, querido? Porque quando você for forte interiormente, as coisas externamente não vão abalar você. As coisas externas não vão abalar, não vão, querido, te lançar por terra. Por quê? Porque você está preparado internamente, aleluia. Você está forte internamente. O apóstolo Paulo poderia orar aqui o seguinte, dessa forma: Senhor, livra-os da perseguição. Senhor, livra-os da tribulação. Senhor, livra-os, Pai amado, das aflições. Mas ele não ora dessa forma. Ele ora: sejam fortalecidos no homem interior. Porque fortalecido pode vir a aflição, pode vir a perseguição, a tribulação, querido. Porque só vai ser uma passagem. Você vai passar por aquele momento, aleluia. Mas você precisa estar forte no seu interior. Você precisa estar fortalecido, renovado no seu interior, para passar pelas avalanches, para passar pelas tempestades. Por isso você pode nessa noite pedir: Senhor, me fortalece mediante o teu Espírito no meu homem interior. Eu quero sair daqui nessa noite fortalecido. E querido, não importa o que aconteça lá fora, o vale que você esteja passando, você vai passar, glória a Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Aleluia. Confia no seu Deus, seja fortalecido nessa noite, seja renovado. Aqueles que esperam no Senhor subirão com asas de águia, diz a palavra. Você vai subir, glória a Deus, você vai subir. Você já viu o avião? O avião, para decolar, ele vai contra o vento, querido. O vento está vindo, mas ele decola contra o vento. Aleluia. Você vai decolar confiando, fortalecido no Senhor. Sejam fortalecidos mediante o seu Espírito no homem interior. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Seja fortalecido, renovado nessa noite. Meu irmão, aqui ó, quando ele fala de homem exterior, o que é o homem exterior? O homem exterior é aquilo que está ligado ao externo. O homem exterior está ligado à carne. E o nosso homem exterior, irmão, ele quer as facilidades. O nosso homem exterior, ele quer a facilidade. Ele quer o conforto. Por isso que quando você está lá na sua casa, antes de vir ao culto aqui nessa noite, aí você pensa assim, ó: vou ficar em casa. Está passando o jogo do Flamengo, do Corinthians, sei lá. Olha, eu acho que vai chover, eu acho que é melhor ficar em casa, eu estou um pouco cansado, amanhã eu vou trabalhar. Isso aí é a voz do homem exterior. É a voz do homem exterior. Por quê? Porque o homem externo, ele quer o conforto. O homem externo, ele quer os prazeres. O homem externo, ele quer as facilidades. O homem externo, ele quer a liberdade. Mas quando você vem ao culto adorar a Deus, querido, você está fortalecendo o seu homem interior. Quando você sai da sua casa, quando você está aqui, quando você vai adorar, vai servir a Deus, querido, o seu homem interior está sendo fortalecido naquele momento, aleluia. E é esse o interesse de Deus, em espírito e em verdade. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. É o homem interior. Então, irmão, abre mão, viu? Ai, estou tão cansado, eu vou ficar em casa. Não fica não, vem adorar a Deus. Vem adorar a Deus, vem louvar ao Senhor. Vem demonstrar aqui o teu amor pelo Senhor. Eu sei que você pode demonstrar em qualquer lugar, mas vem aqui, porque aqui você vai estar em comunhão com os teus irmãos. Glória a Jesus,
aleluia, fortaleça o teu homem interior, aleluia, e que a cada dia, querido, na minha e na sua vida, o nosso homem externo seja corrompido, seja arrebentado, seja, sabe, que ele venha perder a força, glória a Deus, ele venha perder a força. A segunda coisa aqui, vamos continuar no versículo de número 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmão, creia que Jesus habita em você. Creia que Jesus está com você e em você. Nós precisamos acreditar na presença do Pai em nós. Meu querido Deus, nós, quando vamos orar, nós oramos dessa forma. Senhor, agora eu vou entrar na tua presença. Meu irmão, não tem mais como você sair da presença dele. Ele veio morar em você, querido, e ele vai ficar em você. Ele veio habitar em você, ele vai ficar em você. Claro que a gente tem esse hábito, né? Vou entrar porque a gente está fazendo alguma coisa, talvez que não esteja, que a gente não esteja ali com esse pensamento na palavra, nas coisas de Deus. Daí agora você vai se conectar ao espiritual. Claro, a gente tem esse hábito, mas o Senhor veio morar em você, ele não larga mais, ele não sai mais, ele vai ficar com você. Você vive na presença dele. Na presença dele nós existimos, na presença deles nós andamos, na presença dele nós respiramos, nós dormimos, nós nos levantamos na presença do Senhor na nossa vida. É dessa forma. Então creia na presença de Jesus, creia na presença do Pai em você. Creia nessa presença, aleluia. Quanto mais você experimenta essa presença, quanto mais você entende isso, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, mais fortalecido você é, mais renovado você é, mais você vai caminhando, irmão, por causa da presença dele. Mas olha o que está escrito, pela fé, é pela fé. É pela fé, você tem que acreditar, você precisa crer nessa presença, na presença de Jesus, aleluia. Tem alguém que tem a presença de Jesus aqui nessa noite? Então adore a Jesus nesse lugar. Glórias a Jesus, porque a presença dele está em você. E se o arrebatamento acontecer, querido, você vai subir, sabe por quê? Porque a presença dele está em você, habita em você, mora em você, então você vai subir. Aleluia. Que presença maravilhosa, que presença. Você sente essa presença, meu irmão? Você tem experimentado essa presença? Você chora nessa presença? Aleluia. É a presença de Jesus Cristo, a presença, doce presença. Você não está sozinho, a presença está com você, aleluia. A presença está em você, aleluia. Ele diz assim, ó, ali, estando arraigados e alicerçados em amor. Você já parou para meditar nisso que ele está falando? Estejam arraigados e alicerçados em amor. O que significa arraigar? Arraigados, querido, vem de enraizar. A palavra arraigados vem de enraizar, e a palavra alicerçados vem de fundamentar, de fundamento. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando para nós? Quando ele está falando de alicerce e de enraizar, ele está dizendo o seguinte para a igreja. Porque, querido, quando você passa numa obra, o alicerce e o fundamento é a base, não é? Depois dali vai vir a construção. Ele está dizendo aqui, ó, tudo que vocês forem fazer, tudo que vocês forem construir, construa sobre o fundamento do amor de Deus por vocês. Que o alicerce, querido seu, seja o amor do Pai por você. Porque o Senhor te ama de tal maneira, irmão, que Ele deu seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te ama de tal maneira, meu irmão, que Ele tomou o seu lugar. Então, meu irmão, tudo que você for fazer, faça assim: eu sou amado de Deus. E é essa mentalidade que o apóstolo Paulo quer que esses irmãos tenham, que eles andem com essa consciência, com esse entendimento. Eu sou amado do Senhor. Você é amado do
Senhor. Você é menina dos olhos do Senhor. Você é amado por Ele. Você é propriedade exclusiva dEle. Você precisa crer nisso. Então, querido, o alicerce na minha e na sua vida precisa ser o amor. O amor de Cristo. O amor dEle por você. Não é o teu amor por Ele, é o amor dEle por você. Porque se a gente colocar no nosso alicerce o nosso amor por Ele, você sempre vai estar em depressão, desanimado. Por quê? Porque a gente vive, querido, num processo de aperfeiçoamento. E vira e mexe, estamos fazendo coisas às vezes que não convém fazer. Mas é o amor dEle por você. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que o amor dEle nos constrange. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. A palavra diz, querido, que quando nós estávamos nos nossos pecados e delitos, Ele provou o seu amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós. Então, irmão, saia daqui com essa consciência: eu sou amado do Senhor. As coisas vão dar certo, as coisas acontecem porque eu sou amado dEle, Ele é comigo. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, aleluia. Será que você consegue ver o Cristo morrendo por você naquela cruz? Aleluia, Jesus só veio para fazer bem pela gente, pela igreja. Se tu parar para analisar, a palavra diz que Ele está lá agora, à direita do Pai, e intercede por nós. Ele poderia estar fazendo outra coisa, mas mesmo assim Ele está intercedendo. Olha, morreu por você e continua intercedendo por você. Tu quer maior prova do que essa? Só basta você, irmão, fechar os teus olhos e adorá-lo, e acreditar nesse amor, e mergulhar nesse amor, sabe? Se encher dessa glória, desse amor do Senhor. Por isso chora na presença mesmo, derrama lágrima na presença mesmo, sabe? Se abre, rasga o teu coração na presença do Senhor, porque você é amado. Mulher, você é amada. Muitas pessoas com depressão, meu irmão, se elas entendessem o quanto elas são amadas, a depressão ia embora. A depressão, a angústia, o desânimo, porque são amados do Senhor. Já entra assim: eu sei que eu sou amado, aleluia. Sangue foi derramado por nós. Você é amado do Pai, aleluia. Tem alguém que está entendendo essa palavra? E o apóstolo Paulo vai dizer assim para mim e para você ali: a fim de poderdes compreender com todos os santos, falando do amor de Cristo, qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. É um amor ilimitado, unilateral, um amor poderoso, incondicional, é o amor do Senhor. Aqui no rodapé da Bíblia Shed, o Russell Shedd colocou aqui um comentário aqui, um texto, e ele diz assim, ó: o que significa essa largura, esse comprimento, altura e profundidade? A largura abrange a todos indistintamente. Comprimento abrange todos os tempos. Altura estendeu-se até o céu para trazer o Filho amado esvaziando de sua majestade, para onde também nos levará. E profundidade suportou sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Aleluia! Olha só o amor do Senhor por nós, pela sua igreja. Louvado é o nome do Senhor. E então, querido, aqui eu quero encerrar, finalizar, porque depois de lhe falar, depois de fortalecidos, depois com esse entendimento da presença do Senhor na nossa vida, depois de alicerçados e arraigados nesse amor, o que vai acontecer comigo e com você? Seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Você vai ser cheio de Deus, cheio dele, cheio da presença, cheio da glória, cheio da graça. E é o que a palavra do Senhor diz em João, no capítulo de número 1, versículo 16. E temos experimentado da sua plenitude, graça sobre graça. Graça sobre graça, favor sobre favor, cheios da plenitude do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Aleluia! Tá caindo água aí fora, hein?